Você que é jovem e vai completar 16 anos até outubro, tem uma oportunidade gigante esse ano, que é votar e escolher o que você quer para o seu futuro. O Brasil precisa de gente nova votando. A educação tem que melhorar. A diferença na aprendizagem de quem tem para quem não tem é gritante e é dolorosa. Tem que ter emprego decente e segurança para você ir para o colégio, para a faculdade, para a praia, para a igreja, para onde você quiser, sem medo de ser roubado ou coisa pior. Do jeito que tá, não dá mais. Porque além dos escândalos envolvendo o atual governo, o Lula tá roubando o seu futuro. Pensa, antes de você nascer, o Lula já prometia um monte de coisa. Até hoje não cumpriu, enganou muita gente e a coisa só piorou. Então, galera, vocês que são jovens, não deixem essa oportunidade passar. Fala com seus amigos, os primos e bora tirar esse título de eleitor agora. Não dá pra vacilar. Bora resgatar o nosso Brasil.